Muito bem, galera. Então, vamos dar início aí a um novo assunto. Vocês estudaram até agora a que a gente chama de eletrostática. E essa eletrostática, senhores, nada mais é do que o estudo de cargas elétricas em repouso. Então, a gente estuda ali os elétrons, os prótons, as cargas positivas, né, e negativas e tal, e o que elas provocam ao redor delas, que é o campo elétrico, é o potencial elétrico, né? E a interação entre essas cargas com outras cargas. Aí vem a força elétrica, a energia potencial elétrica, enfim. Hoje nós vamos pensar em colocar essas cargas elétricas em movimento. Só que comecem a imaginar as coisas. Para você colocar as cargas elétricas em movimento, você precisa aplicar uma força. E se você aplica uma força, é porque existe um campo elétrico. Se existe campo elétrico, galera, existe diferença de potencial elétrico entre dois pontos ali do seu campo. Então, o fato de você colocar cargas elétricas para andarem implica em você colocar uma diferença de potencial entre dois pontos do seu material ali. Então, aqui você já começa a diferenciar que, se eu colocar uma diferença de potencial entre dois pontos de um material que tem elétrons presos nele, cara, os elétrons não vão andar. Isso quer dizer que eu não vou estabelecer naquele material o que a gente chama de corrente elétrica. Mas, se eu pegar um metal, por exemplo, que é um cara que tem uma ligação na qual os elétrons ali, eles se comportam de uma maneira praticamente livre, então a gente chama de elétrons livres, e eu aplico uma diferença de potencial dentro daquele material metálico, os elétrons começam a correr de um ponto para outro. Isso quer dizer, então, que eu tenho um fluxo ordenado de cargas. E esse fluxo ordenado de cargas é o que representa a corrente elétrica. Tudo bem? Então, vamos escrever um pouco disso aqui, ó. Qualquer dúvida aí, vocês me falam, tá? Então, o que é a tal da corrente elétrica? Nada mais é, senhores, do que um fluxo ordenado. Vamos lá, ó, um fluxo ordenado de cargas elétricas em virtude de uma DDP, ou seja, de uma diferença de potencial. Percebam que não é qualquer movimento de cargas que produz uma corrente elétrica, pô. Uma corrente elétrica, para ser corrente elétrica, eu preciso que ela venha com o que a gente chama de movimento ordenado, ou seja, uma boiada de elétrons indo todo mundo para o mesmo lugar, para a mesma direção. Se não for assim, galera, não é uma corrente elétrica, tudo bem? A gente sabe que, por exemplo, se você olhar para um metal aí na sua casa qualquer, pode ser um metal que está na geladeira aí, da porta da sua geladeira, pode ser um metal que está em algum lugar aí da sua casa. Esses caras metálicos, eles têm elétrons, e esses elétrons, obviamente, estão em movimento também. Por quê? Porque existe uma temperatura ambiente aí, e esses objetos, eles estão nessa temperatura ambiente também. Ô, Senhor, por que você não faz o que eu quero?
E aí, o que acontece? Esse movimento que está presente em virtude da temperatura, você não pode chamar isso de corrente elétrica. Por quê? Porque esse movimento que está lá nos metais, né, que estão aquecidos de alguma maneira, é um movimento desordenado, é um movimento bagunçado, é um movimento aleatório. Esse movimento aleatório não configura corrente elétrica. Para que eu tenha uma corrente elétrica, é necessário que essas cargas, todas elas, se movimentem ordenadamente para uma determinada direção. Beleza? Então, vamos dar um zoom aqui no fio. Um pedaço de metal, né? Qualquer. Aí, dentro desse fio, galera, e na superfície principalmente dele, existem, né? Vários elétrons. Oh, meu Deus. Então, aqui, ó. Tem vários elétrons. Cada pontinho desse aqui corresponde a um elétron livre, tá? Um elétron livre. E aí nós vamos colocar esses elétrons para andar para a direita, por exemplo. Então, eles vão se movimentar para cá, ó. Pronto. Só que para isso acontecer, galera, eu tenho que estabelecer dentro desse condutor um campo elétrico. E a gente sabe que como as cargas elétricas dos elétrons são negativas, os elétrons eles vão acabar se movendo no sentido contrário ao do campo elétrico. Então, isso quer dizer que nesse nosso desenho aqui, ó, nessa nossa figurinha, o campo elétrico ele é estabelecido para o lado oposto. Porque, de novo, como os elétrons são negativos, eles acabam se orientando no sentido contrário ao do campo elétrico. Então, esse campo elétrico aqui, ele produz um movimento ordenado de elétrons para a direita, mas o campo elétrico é para a esquerda. Isso vai dar uma certa confusão com o sentido que a gente chama o sentido da corrente. Então, esses pontinhos aí, ó, nós vamos chamar eles de elétrons livres. Livres. Por isso que a gente fala que esses materiais são condutores de eletricidade, porque eles podem conduzir elétrons. Cara, Diga, filho. Iago Moura que você estava falando naquela hora, Hum. ele entrou aí na sala. Entrou, né? Ô, Iago, você se matriculou agora, né? Dá um alô aí para nós. Beleza. É só para saber, porque essa galera que entrou agora aí tá cheia de falta. Dá até para vender. Aí eu vou arrumar lá. Já sei que é você e o Marcos Almeida. São dois caras que estão com esse problema aí. E aí é ruim, cara, porque a galera que, por exemplo, ganha bolsa de alguma coisa, essa galera se arrebenta, porque, pô, é cheio de falta, cara. Esse sistema é muito burro. É muito burro, não é pouco, não. Enfim. Então, olha só. Vamos agora, galera, fazer o seguinte. Eu vou começar a contar quantos elétrons vão passar por um determinado lugar ali daquele meu fio, tá? Isso aí é um fio, é um condutor. Então, eu vou colocar aqui uma área. Deixa eu diminuir aqui a espessura dela. Vou colocar aqui de cor, pronto, roxinha. Ó. Então, essa área, galera, aí, ó, dentro do fio, é o que a gente chama de seção transversal. Beleza? Tu imagina você pegar um cilindro, e cortar ele no meio. Se você cortar ele no meio, o que você vai ver aparecendo ali é um círculo, né? No meio dele. Esse círculo é o que a gente chama de seção transversal. Então, vou botar uma seção transversal aqui. Vamos dar um nome para ela. Seção
transversal. Começa não, meu filho. Parece até quebrar. Transversal. E aí, qual a ideia, galera? A ideia é a gente começar a entender quantos elétrons passam por ali. Se passarem, tipo... Vamos lá. Se passar, sei lá, 100 elétrons em 1 segundo, eu tenho uma ideia de um fluxo de cargas que atravessa aquela região. Agora, se passarem por ali e eu contar 1000 elétrons por segundo, isso quer dizer que eu tenho mais fluxo de cargas passando. Então, isso nos ajuda a definir o que a gente chama de corrente elétrica. E a corrente elétrica ela vai ser estabelecida exatamente com essa lógica. A nossa corrente elétrica, vou botar aqui embaixo, senão não vai caber o que eu quero. A corrente elétrica, eu vou chamar de I, tá? Esse I, galera, vem de intensidade de corrente. Ela vai ser, então, na verdade, a quantidade de carga que passou por ali, por aquela região, dividido pelo tempo que eu medi esta contagem. Então, tá aí. Essa é a nossa corrente elétrica. E daí você já começa a ter uma noção de que unidade ela representa. Vamos botar aqui, ó. Eu sei que em cima tem carga. Carga é Coulomb. Embaixo tem tempo. No sistema internacional, segundos. Então, Coulomb por segundo, galera, é a nossa unidade de corrente. E ela é tão importante que nós vamos atribuir a ela um outro nome. Em homenagem a um cara que estava estudando isso lá no século XIX. Nós vamos chamar isso aqui de ampère. Então, físico francês. Ampère. Ou simplesmente razão. Então, o que é amperagem? Quando eu falo assim, uma corrente de 1 ampere, uma corrente de 2 amperes, isso tudo, galera, é a quantidade de carga que é Coulomb por segundo. Então, se eu falo 1 ampere, isso representa 1 Coulomb por segundo. Se eu falo 2 amperes, são 2 coulombs por segundo. E aí percebam que isso tudo está atrelado muito ao corpo humano, cara. Porque quando você, por exemplo, tem uma ação no seu corpo em que você controla ou não controla músculos do seu corpo, eles são todos controlados por correntes elétricas. Então, os impulsos elétricos que atravessam o seu corpo são correntes elétricas. E o fato de você mexer a sua mão, o seu coração bater, é tudo em função de uma corrente elétrica que está ali sendo estabelecida dentro do seu corpo. É por isso que se você tomar um choque, cara, se você tomar um choque, dependendo da intensidade desse choque elétrico que você toma, você pode bagunçar a organização de cargas elétricas do seu coração mesmo. E aí o seu coração ele não começa mais a se contrair de maneira ordenada. Isso aí a gente chama de fibrilação. Então, seu coração começa a fibrilar. É por isso que você precisa dar um outro choque no seu coração, com aquele cara chamado desfibrilador, que aí ele vai desfibrilar o seu coração, para separar as cargas de novo do seu coração, para ele voltar a ter corrente elétrica ali, ficar contraindo, expulsando o sangue de dentro do coração. Bonito, né? Sem esse estudo de corrente elétrica, por isso que, por exemplo, quando você vai no hospital e faz um eletrocardiograma, aquele sinal que aparece ali é exatamente isso. O eixo X é o tempo, e o eixo Y é a diferença de potencial das paredes do seu coração. Então, você vê que tem uma diferença de potencial, às vezes positiva, às vezes negativa. Por quê? Porque as cargas, elas se invertem, né? A parede que era positiva, às vezes fica negativa, aí inverte, fica positivo e negativo. Isso vai dando corrente elétrica lá e vai contraindo, né, os músculos do seu coração. E sabe como é que as pessoas descobriram isso, velho? Isso é muito doido, né, cara? A ciência é uma coisa muito, muito doida. Os caras pegaram, por exemplo, uma patinha, só a patinha da rã.
colocaram a patinha da RAM numa mesa, ligaram a patinha da RAM, um pedaço, a coxinha, num eletrodo de uma bateria, o pezinho, só a patinha, tá? Não tinha sapo mais, não. E o outro ligado no pezinho. E ele começou a dar choque nessa patinha da RAM. E aí, toda vez que eles davam um choquinho, a patinha, ela se mexia. Isso quer dizer que os músculos se contraíram. Então, começou-se a estudar exatamente que o movimento muscular, ele se dá através de correntes elétricas. Olha só que bonito, cara. Uma hora, 8h30 da manhã, vocês aí descobrindo que o seu corpo se move por correntes elétricas e você é um robô. Muito bem. Agora, uma das confusões disso tudo é o tal do sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente, galera, ele vai do seguinte. Na época, as pessoas não sabiam o que estava se movimentando dentro dos fios, dentro dos condutores. E como eles imaginavam que, né, e aí já era estabelecido um pouco essa história do campo elétrico, ele apontava para um lado, as pessoas achavam que quem se movimentava eram coisas que apontavam para esse lado do campo elétrico. Então, no nosso desenho aqui, ó, o campo elétrico está para a esquerda. Isso quer dizer que a galera na época achava que as coisas se moviam para a esquerda. E aí isso dava a ideia de que a corrente elétrica, vou marcar ela aqui, ó, ela era também para a esquerda. Nossa, ficou esquisito, né? Então, aqui tinha uma corrente elétrica chamada de I para a esquerda. Depois é que descobriu-se que os elétrons aqui caminhavam, os elétrons são negativos, então eles caminhavam para o outro lado, mas aí a confusão já estava feita. Por motivos históricos, a gente escolhe a corrente elétrica como sendo para a direita. E galera, na boa, isso fisicamente falando, tanto faz você imaginar cargas positivas andando para um lado ou cargas negativas andando para o outro, que no final das contas isso vai dar a mesma coisa do ponto de vista físico, do ponto de vista fenomenológico, tá bom? Muito bem, então o sentido da corrente que nós vamos adotar é o sentido do campo elétrico no interior do condutor. Vou botar assim, ó, no condutor. Muito bem. Só que aí, o que acontece? A gente, às vezes, gosta de ir mais além, né? Você, quando olha para um desenho desse, você pode imaginar que os elétrons eles estão mais concentrados ou menos concentrados. Isso te dá uma ideia de uma nova grandeza que a gente estabelece como sendo a densidade de corrente. Isso aqui já não é um conceito que é usado lá no ensino médio, tá? A densidade de corrente ela vem da necessidade, galera, de você olhar mais intimamente o que está acontecendo dentro do condutor. Então, eu quero saber se naquela região ali que eu estou estudando, existem elétrons muito próximos uns dos outros, a concentração deles é muito grande, ou eles estão mais longe uns dos outros, espalhados. E para você ter uma noção de como que isso está se dando,
você precisa fazer o seguinte. Primeiro, vamos definir ela aqui, para vocês terem anotado. Isso representa a concentração de cargas que atravessam aqui atravessam a seção transversal. Muito bem. E como é que então a gente calcula essa nova grandeza, né? Basta a gente, galera, pegar a corrente elétrica que atravessa ali a nossa seção transversal e dividir pela área da seção transversal. Então, eu vou chamar isso de J. Esse J representa a densidade, tá, de corrente. Então, J é igual a minha corrente elétrica dividido pela área. Rapaz. Pronto. E aí você já começa a ver o que significa isso. A corrente elétrica, então, vai ser coulombs, coulomb não, ampere, né? Por metro quadrado. Então, isso aqui dá uma ideia de quanto de elétrons tem concentrado, tanto de carga tem concentrado ali numa determinada região do fio. Então, eu tenho, sei lá, 2 amperes por cada metro quadrado do meu fio de carga passando por ali. Muito bem. E aí, galera, a gente pode fazer uma outra análise, que é com relação à velocidade com que esses elétrons estão se movendo. Existem 2 tipos de velocidades aí associadas, tá? Existe a velocidade de vibração, e existe uma velocidade com que eles se movem na corrente elétrica. São velocidades diferentes. Essa velocidade de vibração, para a gente aqui, pouco importa. Por quê? Porque a gente não está preocupado com o movimento aleatório dos elétrons. A gente está preocupado com o movimento ordenado. Esse movimento ordenado vai ter uma velocidade que o livro de vocês chama de velocidade de deriva. Outros livros dão outros nomes. Tem livro que chama de velocidade de arraste. Enfim. Então, vamos pensar assim, ó. Se você tem, galera, alguns portadores de carga lá, se movendo com uma velocidade V, e essa velocidade é constante, no comprimento do fio que você chamar de L, você pode calcular essa velocidade como sendo a distância dividido pelo tempo. Né? Vocês sabem disso. Então, basta eu dividir L por ΔT. E aí vamos ver no que isso vai resultar. Então, eu vou escrever algumas palavrinhas aqui para ficar organizado. Ó. Se as cargas movem-se, então, considerando que, vou botar assim, ó, que fica mais certinho, os portadores
Os portadores de carga movem-se com velocidade de deriva eu vou chamar de VD, tá? VD, deixa eu arrumar esse V aqui. Opa. VD, então a gente pode escrever o seguinte, ó. Eu posso escrever que essa velocidade VD nada mais é do que o comprimento do fio, ou um pedaço do fio, né, que eu estou ali pensando, dividido pelo tempo que eles levam para cumprir esse pedaço do fio com essa velocidade. Daqui, você pode já fazer a seguinte troca, ó. O ΔT, ele pode ser invertido com a velocidade, e aí fica L sobre VD. Então, lembra, o L é o tamanho ou um pedaço do seu fio. Então, o que a gente vai fazer, galera? Eu sei que a corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo, né? Deixa eu arrumar esse então aqui. Então, assim, ó, a corrente elétrica, a gente definiu como sendo a carga sobre o tempo. Beleza. Mas, agora, esse tempo aí, eu vou substituir pelo tempo que está ali em riba. Então, vai ficar carga sobre L sobre VD. Aí, esse VD, ele sobe, né? Matematicamente. E quem é essa carga, galera? Essa carga, vocês vão lembrar lá do primeiro capítulo, que ele nada mais é do que a quantidade de elétrons vezes a carga de um único elétron. Né? Isso, se você substituir, então, ficamos com corrente elétrica é igual a N vezes a carga de um elétron, que é aquela carga elementar, não é isso? É a carga elementar. Tá falhando aí, galera? Tá de boa? Pra mim tá de boa. Então, beleza. De vez em quando eu vou ficar olhando aqui para não... Teve uma vez, eu tava dando aula semana passada, galera. E aí, tô aqui falando. Quando eu olho no grupo do WhatsApp, o pessoal pergunta, professor, você vai voltar? Eu falo, não acredito, bicho. Fiquei falando meia hora aqui, caí e não vi. É de lascar, velho. Porra, é de vontade de ir embora, velho. E dormir, que puta merda. Bom, enfim. Então, número de elétrons vezes a carga de cada elétron, vezes a velocidade de deriva, dividido pelo comprimento do fio, ou do pedaço do fio que você está estudando. Isso aqui também pode ser usado para calcular a sua corrente elétrica. Bom, galera, esse Nzão aí, então, ele é a quantidade de portadores de carga. Vamos botar ele aqui, que ele é um cara importante por enquanto. Ele vai ser a número de portadores
Estou botando assim porque nem sempre vão ser elétrons, tá? Pode ser sistemas que não sejam elétrons que estão caminhando, pode ser uma carga, pode ser uma molécula, pode ser qualquer coisa. Então a gente chama de quantidade de portadores de carga. Muito bem. Daí, eu posso pensar agora não mais no número total de elétrons. Fazer o seguinte, ó. E aí agora entra um pouco de abstração. Então, vamos botar assim, ó. Escrevendo. Ao invés de usar um Nzão, galera, eu vou usar um Nzinho. Um N minúsculo. Onde ele vai ser um Nzão, só que dividido pelo volume daquele pedaço do fio que está lá. Tudo bem? Porque aí eu vou ter uma ideia de quantos elétrons, não da quantidade de elétrons total no meu fio. Porque às vezes isso não importa. Basta eu pegar um pedaço que eu estou estudando e olhar para aquele pedaço. E aí o que interessa é aquele pedaço que está ali. Porque, na maioria das vezes, isso se repete para o fio inteiro. Né? Se você tiver um fio infinito, você não consegue ter essa lógica, né, de calcular tudo e tal. Então você escolhe um pedaço, olha para aquele pedaço e depois você replica esse estudo para o resto. Então, o nosso Nzinho vai ser o número de elétrons por volume. Então, você vai ver que agora vai dar o número de elétrons por metros cúbicos no sistema internacional, não é isso? E esse volume, galera, é o volume do fio. Se você considerar o seu fio como um cilindro, lembra que o cilindro, ele é um tubo, né, fininho, mas como é que você calcula o volume daquilo? É um prisma, né? Então, vai ser a área da base vezes a altura. Então, eu já vou escrever aqui, ó. Esse Nzinho vai corresponder ao Nzão, dividido pela área da base, vezes a altura. E a altura corresponde exatamente ao comprimento do fio que você está lá estudando. Bom, isolando o Nzão, ele vai ficar, então, igual a Nzinho vezes A vezes L. Muito bem, esse vai ser o nosso Nzão. Substituindo lá na nossa equação, galera, então a gente vai ficar assim, ó, o nosso I. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Ô, Rara, Fala, velho. aproveita que você tá aí, que a Cintia pediu pra você dar um zoom out aí nessa página pra ela poder tirar uma print que ela perdeu. Aqui? Eu acho que isso aí dá pra ela. Foi, Cíntia. Era essa página aqui, Cíntia? Foi. Beleza. Obrigada. E ela mandou um sorrisinho também. Valeu. Então, olha só para essa equação aqui, ó. I é igual a N vezes E, VD sobre L. No lugar desse Nzão aqui, ó, grandão, eu vou trocar por aquele Nzão que a gente acabou de escrever. Aí fica assim, ó. Nzinho, A, L. Opa, vou botar o L direito. Então, esse aqui é o Nzão. Aí eu multiplicava ele vezes a carga elétrica. Deixa eu dar um zoomzinho. Vezes a carga elétrica, vezes a velocidade de deriva, tudo dividido pelo L. Dessa forma, galera, a gente escreve essa equação da seguinte maneira. I, olha lá, L com L morreu, né? Então fica I é igual a número de elétrons por unidade de volume, vezes a área da seção transversal, vezes a carga elementar, vezes a velocidade de deriva. Esse aqui é uma equação também muito usada para calcular a corrente elétrica
no fio. Se você reescrever ela, botar assim, ó, ou se você reescrever ela da seguinte maneira, traz o A para cá, fica assim, ó, I sobre A é igual a quem? É igual a N vezes E vezes a velocidade de deriva. Né? Eu só trouxe o A dividindo. E aí vocês identificam, galera, que o lado esquerdo I dividido por A é a densidade de corrente, né? É o nosso J. E aí ele pode ser calculado assim. N é... Opa. Pronto. Lembrando que a velocidade é uma grandeza vetorial, tá bom? Porque tem direção e sentido. O N não é, o N é escalar, porque é um número. A carga do elétron é um número, é escalar também. Isso quer dizer que o nosso J, ele é uma grandeza vetorial, porque a velocidade também é uma grandeza vetorial. Beleza? Então percebam, galera, o seguinte. O J, ele aponta no sentido de onde as cargas se movem. Sacaram? Então, se você estiver falando de prótons, olha só, o J, ele vai ser a direção para onde as cargas estão se movimentando. Essa equação aqui, vocês vão acabar usando ela lá nos exercícios em algum momento. Tranquilo até aí, né? Só que agora a gente precisa ir um pouco mais a fundo na matéria. Na matéria que eu falo, não na disciplina, é no material mesmo, né? No condutor. Deixa eu apagar. Então, agora é o seguinte, galera. Esses elétrons, eles estão se movendo dentro de fios condutores. O que é um condutor? É um metal, né? Basicamente, ele é um metal. E esses condutores, galera, eles não são formados apenas por elétrons. Dentro de um condutor, existem os elétrons, mas existem também os átomos do objeto, os átomos, né, do elemento químico que constitui aquele objeto. Então, por exemplo, se você pegar um fio de cobre, o que é um fio de cobre? São átomos de cobre, que aí tem prótons ali, tem núcleo, tem eletrosfera, aí tem as sujeiras, né, com outros elementos que tem ali, não é puro, obviamente, mas tem lá os átomos de cobre distribuídos numa estrutura que a gente chama de estrutura cristalina, né, de organização atômica. Isso quer dizer o seguinte, cara, que quando os elétrons eles estão passando por ali, eles encontram as bolonas, que são os átomos, e principalmente os núcleos dos átomos. E isso gera uma forma de impedimento dessa passagem. E quando isso gera impedimento da passagem dos elétrons, os elétrons vão batendo ali, vão dando porrada naqueles átomos, de maneira que esses átomos eles estão impedindo a passagem de corrente elétrica, e isso dá origem ao que nós vamos chamar de resistor elétrico. Então, vamos lá. Quem é o tal do resistor elétrico? Oh, meu Deus. O resistor elétrico, galera, primeiro, ele é um condutor, tá? Porque se fosse isolante, nem corrente tinha. É óbvio que quanto maior a resistência do seu condutor, mais próximo de ser isolante ele fica. Tudo bem? Mas o resistor elétrico, ele é um dispositivo que permite passar corrente elétrica, mesmo que ele ofereça uma resistência.
Então, vamos escrever isso assim, ó. Ele é um condutor. Ele é um condutor que oferece resistência à passagem dos... dos elétrons. Tudo bem? Então, vamos dar uma vista mais próxima do que está acontecendo. Ó, vamos, de novo, colocar aqui o nosso fio. Então, vou botar até a mesma corzinha que a gente tinha ali. Aqui vai ser uma vista, né, do seu fio. Uma vista de perfil. Então, vou diminuir um pouquinho o tamanho dele e vou botar assim. Ó. Pronto. E aí, galera, dentro desse fio nós temos os átomos de cobre, né, de, sei lá, de níquel, do que você tiver como material, e esses caras formam bolonas, assim, ó. Essas bolonas azuis, elas são os átomos, representam os átomos. Né? E aí eles estão distribuídos dentro do seu sistema. Quando você faz passar uma corrente elétrica, o que na verdade você está fazendo? Você está pegando os elétrons livres, que são bichinhos pequenininhos, e aí eles vão começar a tentar atravessar essa região aqui, ó, que está cheio de bolonas azuis, que são os nossos átomos. Só que, cara, essa passagem, ela é meio turbulenta, né? Porque tu imagina lá, elétron passando, batendo, e isso faz com que as moléculas lá, os átomos, eles começam a receber essa porrada e começam a vibrar, começam a oscilar. E quando você tem um sistema como um todo, galera, onde você aumenta o nível de vibração molecular, num contexto macroscópico, quando você olha isso de longe, você tem ali um aumento de temperatura. Então você tem um efeito térmico desses elétrons passando por esse tipo de sistema. Então o resistor elétrico ele é um cara que ele oferece resistência à passagem dos elétrons e, por consequência, ele produz energia térmica. É assim que funciona a sua churrasqueira elétrica, aquela serpentina zona lá, quando você liga na tomada, é uma resistência elétrica. E aí ela esquenta por quê? Porque os elétrons vão se batendo ali naquele meio e começa a ter um aumento de temperatura. O chuveiro da sua casa funciona assim também, tá bom? Todos os objetos da sua casa que têm apenas a função de esquentar é porque eles são constituídos de resistores elétricos, tá bom? E aí o símbolo que nós vamos adotar para isso, galera, vai ser esse cara aqui, ó. Nós vamos colocar aqui um bichinho que representa o fio. Esse zigue-zaguezinho aí, ele representa a sua resistência, o seu resistor. Tá? Ele é um dispositivo. Então, vou chamar ele aqui ó, de R.
E ele está ligado entre dois pontos, que eu vou chamar de pontos A e B. Tá bom? E a nossa corrente elétrica, que são os elétrons, eles vão atravessar aí o nosso sistema. Tá bom? É claro que esse sentido da corrente elétrica, de novo, ele corresponde ao sentido contrário ao movimento dos elétrons. Então, se eu falo para você que a corrente elétrica é de A para B, isso quer dizer que, no fundo, os elétrons eles se movem de B para A. Beleza? Então, muito bem. O que é a tal da resistência elétrica? Cuidado, tá, galera? Aqui a gente confunde muito as palavras, assim. Existe uma diferença conceitual entre resistência e resistor. Por mais que na prática a gente acabe falando tudo como se fosse a mesma coisa, a resistência elétrica, ela é, na verdade, uma grandeza física, tá bom? Então, vamos escrever aqui, ó. O que é a resistência elétrica? É uma grandeza não é vetorial, é escalar, então a grandeza escalar, ou seja, é um número, né? É uma grandeza escalar, que, galera, ela representa, vou escrever completo aqui para vocês terem anotadinho, que representa uma relação entre a diferença de potencial que você aplica e a corrente que é estabelecida nele. Eu vou explicar isso com mais calma, vou escrever primeiro. Então, escalar aqui representa a relação entre a DDP aplicada em condutor, né? Opa. O condutor e a corrente nele estabelecida. Tá bom, então como é que funciona isso, galera? Você tá lá com uma resistência na sua mão. Se você pegar, vamos supor, uma bateria de 12 volts e ligar, você vai forçar a passagem desses elétrons aí. Só que se o caminho for muito difícil, poucos elétrons vão passar. Se o caminho for mais fácil, muitos elétrons vão passar. Então, vamos lá. Se você estabelecer uma DDP de 12 volts e passar ali uma corrente de, sei lá, vou exagerar, tá? De 10 amperes, você tem ali uma ideia de quanto de carga que passou pela diferença de potencial que você estabeleceu.
Mas se você botar a mesma bateria de 12 volts e passar uma corrente de 1 ampere naquele material, isso quer dizer que esse material, ele dificultou mais a passagem da corrente elétrica. Por quê? Porque você, no fundo, você deu a mesma quantidade de energia, que é a diferença potencial, porém você tem um efeito menor de corrente elétrica. E isso, galera, então representa fisicamente o que nós vamos chamar de resistência elétrica, que é uma grandeza física. Então, a resistência elétrica corresponde à diferença de potencial aplicada nos terminais da sua resistência, dividido pela corrente que você conseguiu estabelecer lá. Faz sentido, né? Faz muito sentido. E aí nós vamos ter agora uma nova unidade. E essa unidade, olha aí, DDP volts, né? Dividido por ampere. Isso, galera, nós vamos dar um nome novo, chamado de ohm, em homenagem ao físico da época também. Beleza? E o símbolo é o símbolo lá do Dark Side. É a letra grega ômega. Opa. Muito bem. E aí você pode, então, agora, não olhar para o material como, né, como um todo. Porque você pode pensar assim, fio de cobre, fio de níquel, qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles é que eles têm materiais diferentes, e se eles têm materiais diferentes, eles são constituídos de átomos diferentes, logo eles vão oferecer resistências diferentes. Mas quando você olha para o material, galera, aí você não está olhando para a resistência como um todo. Você está olhando para o que a gente chama de resistividade do material. Então, resist. E isso aqui é um valor do material, e a letra que significa, que representa esse cara, é uma letrinha grega chamada Rho. Muito bem. Então, vamos lá. O que significa esse cara? Ele caracteriza caracteriza o material do que o condutor é feito, né? Então, é isso. Tu tem um fio de níquel, você tem uma resistividade, você tem um fio de cobre, você tem outra, e assim sucessivamente. Como é que a gente define, então, essa resistividade, galera? Essa resistividade, ela vai ser definida como sendo o campo elétrico que você estabeleceu lá dentro do seu condutor, dividido por aquele J que a gente acabou de ver. Beleza? Isso é a definição de resistividade. Porque aí você está olhando para dentro da matéria. Isso vai dar uma unidade, só para a gente colocar aqui as unidades. Pensem, o que é campo elétrico? É volt por metro. E embaixo você tem ali a nossa densidade de corrente. E ela vai ser dada por ampere por metro quadrado, não é isso? Cara, escrever aqui embaixo é ruim. Então, ampere por metro quadrado. Se você arrumar a casa,
Mas o cara lavava. Só mais aqui. Ampere por metro quadrado. Pronto. Então, o que é isso aqui, galera? Nada mais é do que o volt por ampere, que vocês conhecem como sendo ohm, não é isso? Vezes metro. Se você cancelar ali os metros com metro quadrado, né? Vai sobrar um metrozinho aí. Tá bom? Ou, deixa eu ver se cabe aqui, ó. Ohm por metro. Muito bem. Aí, se você isolar as coisas, você encontra o seguinte. Que o campo elétrico dentro do fio, ele vai ser dado por a resistividade ρ vezes o J. E o J densidade. Como esse cara aqui, ó, é uma grandeza vetorial, isso aqui também é uma grandeza vetorial, e a resistividade, obviamente, não, né? A resistividade é um número, é um escalar. Então, você tem uma relação entre o campo elétrico e a densidade. Aí você pode falar, mas professor, mas e a tal da condutividade, né, do material? Aí, galera, existe uma relação sim, ó. Vou botar aqui, ó, OBS. O que é a tal da condutividade? Que é fácil. A condutividade, galera, do material, vamos botar completinho, né? É exatamente o contrário da resistividade. Pensa, quanto mais condutor o material é, menos resistivo ele é. Não é isso? Então, existe uma relação de inversos aí entre os dois caras. Nós vamos definir a condutividade como a letra grega chamada sigma, e a resistividade é o nosso ρ. Então, a relação entre a condutividade e a resistividade é isso aí, ó. Um é o inverso do outro, beleza? Quanto maior é um, automaticamente menor é o outro. E aí a gente pode escrever uma lei que vocês devem conhecer lá do segundo grau, do ensino médio, como sendo a segunda lei de Ohm. Mas ela, na verdade, só calcula para você a relação entre a resistência elétrica, o valor da resistência elétrica, e a geometria do seu fio, que é mais ou menos assim, ó. Vamos escrever da seguinte maneira. Eu quero aqui uma relação entre o valor de R e o valor de ρ. Opa. O valor de R e o valor de ρ. Mas não tá difícil. Tá bom. Aí você pode falar, professor, mas qual é a diferença mesmo entre ρ e R? O R, galera, ele corresponde a uma coisa fenomenológica. Você aplica lá uma diferença potencial e vê a corrente que tem de lá de resposta. Você não está olhando para o material, beleza? Ali pode ser qualquer coisa, pode ser ferro, pode ser níquel, pode ser... interessa, qualquer coisa. Você está aplicando a DDT e está obtendo uma corrente de resposta. Quando você fala em resistividade, aí você está preocupado com o material que você está usando. É cobre, é níquel, é ouro, né, é ferro. Aí você está preocupado com isso. Então, o que você tem aí de equações que a gente vai misturar? Eu sei que o campo elétrico dentro do fio vou botar assim, ó, vezes o comprimento do fio, ele corresponde à diferença de potencial, botar entre os pontos A e B. Não é isso? Isso é uma equação do Edu que você já conhece.
A densidade, galera, de corrente, ela nada mais é do que a corrente sobre a área. Isso a gente já viu. E acabamos de ver também que o Rho, ele nada mais é do que o campo elétrico dividido por J. Tudo isso a gente já viu. Eu vou misturar tudo isso aí. Eu vou substituir o campo elétrico, esse campo elétrico aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. E, no lugar desse J bem aqui, ó, eu vou colocar esse J que está aqui. Tá bom? Então, olha o que vai acontecer. Rho é igual. No lugar do campo elétrico, vai aparecer, então, a diferença de potencial, VAB, sobre L, que é o campo elétrico, dividido pelo J. E quem é o J? É o I sobre a área. Tudo bem? Então vamos arrumar isso aqui, ó. Se vocês lembrarem bem, isso aqui é a conservação do primeiro, que multiplica o inverso do segundo. Certinho? E o VAB, vocês podem trocar lá pelaquela equação que eu acabei de colocar lá atrás. Eu vou até voltar ali para vocês não se perderem. Essa aqui, ó. Quem é o VAB? É o R vezes o I. Né? Onde muitos conhecem isso como lei de Ohm. Isso não é a lei de Ohm, tá, galera? Muito cuidado com as coisas. A gente acaba lendo as coisas de uma maneira mais rápida e acaba confundindo, né? Então, esse VAB aqui, ele é o R vezes o I. Se você fizer isso, o I vai cortar com o I, e no final das contas, eu já vou trocar de cor, vai ficar assim, ó. Vou trocar agora não, peraí. O Rho é igual R A sobre L. E aí, se eu isolar o R, que é o que importa, né? Em alguns momentos, a gente vai ficar com o seguinte, o R Rho L sobre A. Não permite. Porque sua mãe e seu pai vão achar que você está estudando outra coisa. Então, olha aí, essa é a resistência do material, galera. E depende do comprimento do fio, depende do calibre do fio. Quanto mais grosso fosse o fio, menor é a resistência dele. Maior é a resistência elétrica dele. Tá bom? Quando a galera tem que fazer essas instalações, eles têm que pensar no tamanho, no calibre do fio que está sendo usado. Senão, né? Senão os caras começam a colocar o calibre errado, e aí, onde era para colocar um ar-condicionado, o cara coloca ou onde era para colocar sei lá, uma televisão, o cara liga o ar-condicionado. E aí dá tudo errado. Bom, e a pergunta fica, professor, e se eu aumentar a temperatura do meu resistor? Porque, à medida que o tempo vai passando, obviamente, nós vamos ter um aumento de temperatura, né? Sim. E a pergunta é, a resistência elétrica vai mudando? Eu pergunto para vocês, galera. Imagina que tá lá. Os átomos estão lá vibrando. Vibrando, vibrando, vibrando. Os elétrons estão tentando atravessar essa região. Só que, com a vibração, quanto mais eles vibram, mais difícil vai ser para os elétrons passarem por ali. Então, no geral, o aumento de temperatura configura um aumento na resistência. Então, a temperatura vai crescendo e os elétrons vão ficando com cada vez mais dificuldade de passar por aquela região que está ali. Então, vamos escrever isso, ó. Outra observação. A resistividade de um material, né?
temperatura está aqui, ó. Varia com a temperatura. Isso, galera, é uma das coisas que dificulta muito, viu, a nossa tecnologia. Aí faz isso aí, ó. Porque quando você tem temperatura no seu sistema, você acaba dissipando energia. E, cara, a energia, ela também é uma forma de informação. Então, você está perdendo informação quando você tem dissipação de energia. É por isso que você vê aí as gerações de... Vocês que são da área da computação, você vê aí as gerações de famílias de processadores, elas não são mais como eram no começo, né? Eu digo assim, por exemplo, se você pega o Intel, sei lá, o i7 para o i5, a diferença de processamento de dados entre o i7 e o i5 não é tão grande quanto a diferença de processamento da família, sei lá, 1 para a família 3, por exemplo. O salto de tecnologia, o salto de quantidade de processamento de informação que é do pulo dos primeiros processadores, sei lá, do Pentium, por exemplo, para os Zs, é absurda, comparada hoje com o salto do i5 para o i7, o processamento, a diferença é muito grande. Você pega isso muito bem nos celulares, cara. Se você pega, sei lá, um iPhone 10 para o iPhone 9, a diferença de tecnologia não é tão grande. Por quê? Porque por mais que você tente ali aumentar o processamento de dados, você tem tecnologia para isso, você tem também aumento de temperatura do sistema. E esse aumento de temperatura do sistema, ele começa a gerar um limite, da qual você não consegue escapar. Você vai sempre esbarrar na perda de informação por aumento de temperatura. Isso leva, então, a uma saturação tecnológica. Alguém abre o microfone aí? Não? Tá de boa? Então, essa resistividade, galera, do material, ela vai ser dada com a resistividade inicial, né, uma temperatura lá de referência. Isso aqui é muito parecido com aquela equação de dilatação térmica, tá? Não, aí mostra aqui mais... Aqui é um coeficiente do próprio material, de resistividade com relação à temperatura. E aqui eu vou botar uma diferença de temperatura, T menos um T zero. Então, isso aqui mede a resistividade com a temperatura. Eu não vou escrever aqui não para a gente não perder tempo, mas quem é o ρ0? É o coeficiente, é a resistividade a uma temperatura de referência, que é o T0. E o T0 é a temperatura de referência. Eu vou botar o alfa aqui, porque o alfa é um cara que talvez vocês não conheçam. O alfa, galera, corresponde ao coeficiente de temperatura, tá? Coeficiente de coeficiente de temperatura. Então, é daí que o povo, galera, tá correndo atrás, assim, estupefadamente de novas tecnologias. Porque a tecnologia que nós temos hoje, ela não está mais dando conta de aumentar o processamento de dados a uma proporção igual era antes. Temperatura. Por isso que a galera está aí pesquisando sobre outros materiais que não tenham resistência elétrica, que são chamados supercondutores, ou uma nova forma de você passar informação, que não seja pela corrente elétrica. Porque a corrente elétrica gera aquecimento. E se gera aquecimento, você perde informação por conta de quem? Por conta da temperatura.
Então, a computação quântica, ela é uma saída, onde a galera está tentando entender como que se dá a troca de informação no nível quântico, porque você não usaria corrente elétrica, porque se você usa corrente elétrica, você tem automaticamente aquecimento, sacou? Então, hoje tem uma corrida tecnológica aí para uma nova troca de tecnologia. O problema dos supercondutores é que os supercondutores só funcionam com temperaturas muito baixas. E você tentar forçar eles a existirem no nosso mundo de temperatura ambiente, você vai gastar mais energia do que para resfriar do que você teria ali com perda de informação. Então, ainda não é viável. A galera está investindo muito em computação quântica aí para tornar isso viável. Só mais um pouquinho, galera. Eu queria ver se eu fechava tudo hoje. Falta só um bichinho aqui que aí a gente finaliza, tá bom? Aguenta a mão aí. Vamos para o que vocês conhecem, então, como a lei de Ohm. E a lei de Ohm não é aquela equação que eu coloquei para vocês. A lei de Ohm é o seguinte. A lei de Ohm, galera, quer dizer o seguinte. Quando você joga lá um ADDP no seu resistor, ele responde com uma corrente elétrica. Se você aumenta o valor da ADDP, você aumenta o valor da corrente elétrica. Isso tem muito a ver com a gravidade, por exemplo. Se você pega uma calha cheia de água, tipo um cano cheio de água, e coloca essa calha na horizontal em relação ao chão, os potenciais gravitacionais dos dois lados são iguais. Isso quer dizer que não tem diferença de potencial de um lado e do outro. Se não tem diferença de potencial, galera, não tem movimentação de água. Agora, se você dá um desnível entre os dois pontos, isso quer dizer que existe uma diferença de potencial gravitacional entre os dois pontos, e isso gera escoamento de água. E quanto maior é essa diferença de potencial, mais água escoa de um ponto a outro. Aqui na eletricidade é igualzinho, galera. Quando você dá uma diferença de potencial, só que aí quem dá essa diferença de potencial é a bateria, quanto maior é essa diferença de potencial entre os dois pontos, aí é claro que você não precisa dar diferença de altura, porque não é gravidade, é química, é energia química que vem da bateria. Quanto maior a diferença de potencial, maior é o fluxo de cargas que passam ali dentro do seu sistema. E a gente diz, então, quando o resistor é ômico, que essa corrente elétrica não vai interferir na resistência do sistema. Ou seja, eu dou uma diferença de potencial, eu tenho uma resistência. Eu aumento a diferença de potencial, eu aumento a corrente elétrica, mas a resistência elétrica não muda, tudo bem? Então, a lei de Ohm, ela vai ser escrita assim, ó. Um resistor é dito ômico. Aí, o que é um cara que é ômico? É um cara que obedece à lei de Ohm, beleza? Ele é dito ômico quando o valor da sua resistência quando o valor da sua resistência elétrica, é bom especificar, né? Elétrica não varia com a diferença de potencial aplicada.
Tá bom? Eu vou copiar, eu vou só colocar umas figurinhas aqui do livro de vocês mesmo, tá? Então, olha só. Se você coloca aqui, ó, uma diferença de potencial num resistor, como é que você sabe se esse cara ele é ômico ou não? Se ele for... Deixa eu trazer ele aqui para o meio, peraí. Eu posso... Oh, senhor, calma. Vou dar um grauzinho nele aqui. Então, se eu aplico uma diferença de potencial aí no resistor, eu não sei qual é o comportamento dele. O comportamento dele pode ser ou ômico ou não ômico. Se ele for ômico, ele vai ter um comportamento assim, ó. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, à medida que ele vai aumentando a diferença de potencial, você vai obtendo como resposta um aumento de corrente. Só que esse aumento é linear. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pegar a diferença de potencial VAB, opa, igual a RI, você vai obter essa reta. Por quê? Porque aí você vai ver que a resistência é constante, e a resistência sendo constante, galera, lembre que uma função do primeiro grau, f de x, ela é do tipo AX, onde esse A, ele corresponde ao coeficiente angular, né? Só que aqui está invertido, aqui está a corrente pela diferença de potencial, tá? Mas não tem problema. Então, aqui é como se você tivesse assim, né? Deixa eu botar direitinho para depois vocês não se confundirem. O I, ele está sendo dado como o VAB sobre o R. Então, é como se o seu coeficiente angular fosse 1 sobre R. Se o R é constante, você tem uma reta. Tá? Agora, se o R não é constante, você tem qualquer outra coisa que não seja uma reta. Então, por exemplo, um exemplo que o seu livro dá é esse carinha aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Olha só, quando a diferença de potencial ela é negativa, ou seja, quando a polaridade da bateria é mais e menos, né, para um lado, não tem corrente. A corrente ela é zero. O que é isso, galera? Isso é um isolante. Por quê? Porque não passa corrente elétrica quando a polaridade da bateria é de uma forma. Percebam que quando você inverte a polaridade da bateria, ou seja, você faz passar corrente para o outro lado, para o outro sentido, você começa a ter uma corrente elétrica depois de um determinado ponto. Só que a corrente elétrica, velho, ela aumenta muito quando você tem um aumento de DDP aqui, ó. A corrente ela aumenta muito, ela começa a aumentar infinitamente. O que é isso? A diferença de potencial está fazendo com que a minha resistência ela fique tão baixa que a corrente ela aumenta demais. Isso, galera, é clássico do que a gente chama de supercondutor. Desculpa. É um supercondutor para esse momento, né? Só que quando você vê o contexto geral, a gente chama isso de semicondutor. Por quê? Porque o semicondutor ele não passa corrente numa direção, ele segura a corrente naquela direção. Quando você passa para outra direção, depois de um determinado ponto, a corrente ela começa a crescer muito. E aí ele tem um comportamento de supercondutor. Por isso que a gente chama ele de semicondutor, tá bom? O supercondutor não. Ele, naquela temperatura baixíssima, ele tem resistência zero. A corrente elétrica passa por ele, galera, e não produz aquecimento. E, como consequência, isso dá efeitos magnéticos sinistros, porque a corrente elétrica é muito alta, muito alta. Bom, galera, alguma dúvida? Eu vou parar por aqui, porque já tem muita informação para vocês. Falta falar um pouquinho de potência elétrica, mas aí eu falo na aula que vem, não tem problema não. Senão também atrapalha aí o horário
o horário da gente. Senhores, dúvidas? Tá tudo tranquilo? Beleza. Então, eu vou jogar alguns exercícios para vocês tentarem fazer lá no grupo do WhatsApp, e aí vocês vão tentando fazer durante a semana. Na aula que vem, eu vou falar, vou dar continuidade nesse assunto, eu vou falar um pouquinho de resistência, da potência elétrica. E aí, galera, já faço um resuminho sobre... Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para vocês. Já faço um resuminho sobre a força eletromotriz. Tá bom? Aí eu vou falar na próxima aula de geradores elétricos. Então, assim, daqui para frente, galera, vai dar uma correria boa, viu? É uma aula pesada para cada quarta-feira, para a gente poder cumprir nosso conteúdo aí de uma maneira satisfatória. Então, eu vou falar de geradores elétricos, receptores elétricos, vou falar um pouquinho também de associação de resistores, né, negócio de série, paralelo, e essa questão da potência elétrica. Tudo para a aula que vem, beleza? Não deixem de fazer esses resumos no fim, galera. Vão fazendo aos pouquinhos aí, tá? Senão depois lá no fim, cara, isso vira uma bola de neve e, bicho, vai ser estressante vocês terminarem isso aí. Vou terminar a apresentação. Não, já terminei a apresentação. Vou terminar a gravação. Então,